Não podeis servir a Deus e a riqueza. A paz do Senhor, que excede todas as coisas, esteja e permaneça para sempre em nossos corações. Amados do Senhor, é com uma grata surpresa da manifestação da graça de Deus que eu começo a fazer a reflexão com vocês neste momento. Eu falo uma grata surpresa porque hoje, pela manhã, eu respondi uma dúvida direcionada para mim ontem no final da noite de uma pessoa muito querida, em que ela apresentava não entender por que a tentação de acumular riquezas era considerada como a pior. E foi muito interessante que no meio da tarde, quando eu comecei a refletir o versículo que iríamos publicar hoje, eu fiquei maravilhado porque justamente o que eu deveria falar para vocês, eu já havia dado como resposta. Eu pensei em fazer um resumo, mas então Deus tocou no meu coração para publicar a resposta que eu dei à dúvida da pessoa. Eu tenho certeza que a pessoa vai escutar e que Deus possa tocar no interior dela para que ela viva uma experiência magnífica do amor de Deus. Fiquem então com a resposta que eu dei para a dúvida dela. Pensa, madrinha. Ontem, depois que eu mandei a última mensagem para a senhora, eu fiquei em oração pedindo para que Deus me iluminasse de uma maneira que a senhora pudesse compreender a questão, né? Que ela traz realmente muitos conflitos. Esse ponto especial que a senhora colocou é uma dúvida muito comum. E aí, enquanto eu estava arrumando as meninas, estava preparando também a postagem para a reflexão de hoje, para colocar no ar. Aí Deus me mostrou esses dois versículos, né, que eram importantes demais. O primeiro, que está em Hebreus, para mim é um dos mais importantes de toda a Bíblia. Ele fala que nós morremos uma única vez e logo em seguida vem o julgamento. Ou seja, assim que nós morrermos, nós prestaremos contas diante de Deus de tudo aquilo que nós tivermos feito. E o segundo aí em Colossenses 3, que vem falar, né, que nós somos cidadãos do céu e nós precisamos nos portar como tal. E aí ele elenca algumas coisas que trazem a ira de Deus diante dos descrentes. E uma das coisas é justamente a cobiça, né, que é uma idolatria. Bom, isso Deus tocou no meu coração, necessário falar isso antes de começar a explicar essa questão do dinheiro. Por quê? Porque se nós não começarmos essa reflexão com os olhos voltados para o céu, de nada adianta essa reflexão. E justamente o conflito está aqui. Quando as pessoas elas vivem sem voltar o pensamento para o céu, para as coisas celestes, para esse julgamento que vem logo após a nossa morte, então muita coisa deixa de fazer sentido, muita coisa espiritual deixa de fazer sentido. E se nós não levamos a nossa vida dessa maneira, com toda certeza, o mais importante e o que nós precisamos fazer e correr atrás é o dinheiro. Não é de se espantar que a grande maioria das pessoas viva para juntar dinheiro, viva para ganhar dinheiro. E aí o Reginaldo falava sobre as questões do absurdo, porque dentre as tentações aí do prazer, a pessoa que está tentada em comer e beber, ela existe um fim único aí de se manter individualmente, de pensar que está salvando a sua vida comendo e bebendo. E isso é natural, porque o corpo precisa. Ele precisa da comida e precisa da bebida. Então, uma pessoa desordenada, ela vai comer muito e vai beber muito, principalmente bebidas alcoólicas. Em outro sentido, para manter a humanidade,
O que é necessário? É necessário que se faça muito sexo. Então, de uma maneira instinto animal e selvagem, quando a pessoa ela está correndo atrás de sexo, na verdade ela está dando voz e dando vez a um apelo de instinto natural para a sobrevivência da espécie. Então, olha só para a senhora ver. Quando nós desordenadamente buscamos a comida e a bebida, nós estamos apelando ao nosso instinto individual de sobrevivência. Quando nós estamos buscando o sexo desenfreadamente, nós estamos atendendo a um apelo natural, animal e selvagem da sobrevivência da espécie. Então, isso tudo é justificável, entre aspas. Por que justificável, entre aspas? Porque isso é alguma coisa assim muito notória em quem não tem intimidade com Deus. Vive para comer, vive para beber, vive para fazer sexo. Agora, na questão do dinheiro, se a gente para aqui, ressaltando, né, olhando para os olhos da eternidade. Se eu vivo para juntar dinheiro, a minha sobrevivência, entre aspas, nem a individual e nem a humanidade não depende de juntar dinheiro para sobrevivência. É nisso que o Reginaldo estava querendo mostrar. Quer um exemplo claro disso? Vamos voltar lá para a civilização não progredida, né? Fora de tecnologia. Os camponeses. Não precisamos voltar nem muito tempo no tempo, não. Eu falo isso por quê? Porque a minha mãe e o meu pai, eles viveram muito tempo na roça. Quando eu nasci, eles ainda viviam na roça. Então, ali, o sistema de troca, na maioria das vezes, você produz, troca um com o outro. Um dá o leite, o outro dá o feijão, o outro troca em arroz. Então, um sistema de trocas acontece claramente. As famílias vivem a sua subsistência sem o intermédio do dinheiro. Assim aconteceu por quase toda a humanidade, se a gente for observar. Essa questão de uma busca desenfreada pelo dinheiro, ela é muito recente na história da humanidade. E o dinheiro em si, ele não pode ser uma finalidade, porque ele não se satisfaz em si mesmo. Quem vive com o intuito de acumular riquezas, ele nunca se satisfará. Por quê? Porque o dinheiro é um saco sem fundo. Você pode ir atrás do tanto que você quiser, pode encher o seu bolso o tanto que for. Você pode ser um homem milionário, bilionário, que você não estará satisfeito. Você não se satisfaz de maneira alguma. E quando nós pensamos em grandes santos da Igreja Católica, como São Francisco de Assis, como São Domingos de Gusmão, eles eram de família nobre. Eles eram ricos, eles abriram mão de tudo. E na extrema pobreza que eles começaram a viver, eles encontraram o sentido da vida deles. Então é nessa questão, nesse sentido que o Reginaldo buscava falar. Que a humanidade ela não vive sem o individual, né? Não vive sem comida e sem bebida. A espécie humana, qualquer espécie animal, não vive sem fazer sexo. E por outro lado, vive sem o dinheiro nessa questão. Se nós olhamos com um olho materialista, um olho no aqui e agora, um olho tirando Deus da nossa vida, isso é loucura. E a palavra de Deus, lá em Coríntios, até mesmo fala que a sabedoria de Deus é loucura para os homens. E a sabedoria dos homens também é loucura para Deus. Então, assim, uma dica que é preciso dar é que nós sempre precisamos interpretar as coisas com o olho na eternidade. Eu preciso sempre lembrar o que a palavra em Hebreus fala. Nós morremos uma única vez e depois da morte vem o julgamento. E aí o que vai contar? O dinheiro que eu corri atrás não vai contar nada. Eu até falei isso em umas reflexões aí para trás, acho que até na de hoje.
O que vai contar é o amor que eu espalhei. Fala, Senhor, que o teu servo escuta.